Irmãos, das lutas e aprendizados dessa terra, espero que todos estejam não só fisicamente presentes, mas presentes também de cabeça, de alma, fisicamente na casinha ou em suas casas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. O tema que nos foi colocado para esta noite nesses breves minutos que temos, mas muito preciosos, é a lei da ação e reação. Ou, num jeito mais popular, a famosa lei do karma, ou, como muitos dizem, né, o karma. O karma, que é um assunto muito popular, mesmo no Ocidente, e se fala muito nisso, no dia a dia, fala, é o karma do fulano, é o meu karma, e muitas vezes nós usamos até o conceito do karma de forma um pouco equivocada, no dia a dia, então vale a pena nós pararmos um pouco para analisar esta questão, que é de máxima importância para nossas vidas e nossos destinos, e à luz, como fazemos sempre, à luz dos ensinamentos do nosso grande divino mestre Jesus, entender melhor como esta questão do karma funciona. E, queridos, lógico, é um assunto muito extenso, muito complexo, pode-se passar aí anos estudando, né, essas questões e não vai se esgotar. Então, não temos, claro, a pretensão de esclarecer todas as questões e talvez até mais dúvidas surjam ao longo da breve exposição, mas a intenção é darmos luz àquilo que realmente importa e impacta nossas vidas hoje. Então, muito bem, lembrando só, a palavra karma, né, vem do sânscrito, que é aquela língua antiga da Índia, da velha Índia, que significa ação. Ação. A palavra karma significa ação. Aí acabou sendo desdobrada em muitos outros termos, né? Causa e efeito, ação e reação, lei do retorno, lei do destino, lei da compensação, lei do equilíbrio universal. Tem muitos termos para a mesma coisa. Na nomenclatura espírita, por assim dizer, um pouco mais científica, né, mais moderna, se usa bastante o termo ação e reação, que é o mesmo termo da ciência material, da física. Né? Muito bem. O que é importante a gente começar a colocar luz no assunto, que é muito, como falamos, muito controverso, se fala muito para lá e para cá. Quando se fala de lei, a palavra já diz, né? É uma lei. Quando falamos de lei aqui, estamos dizendo de lei natural, lei da natureza, lei do universo. Portanto, uma lei criada pelo autor de todas as coisas, por Deus. Uma lei divina. Se é uma lei divina, é uma lei suprema. Se é suprema e divina, natural e universal, é inescapável. Nós não temos como escapar das leis de Deus. Então, queiramos ou não, gostemos ou não, concordemos ou não, compreendamos ou não, é lei. Então, vale a pena entendermos, né, como impacta nossas vidas. E, dado isso, é uma lei divina que tem profunda, como todas as leis de Deus, e nos vale a pena lembrar, profunda conexão com a justiça e a misericórdia do Criador. Está profundamente, intimamente ligada à justiça rigorosa de Deus e à sua misericórdia, esta lei específica. Vamos lembrar que essa lei não é assunto novo, né? Claro, até da palavra karma, que falamos da Índia Antiga, ela começou, temos registro, pode ser que começou a ser falada e deve ter sido ensinada esta lei por antigos mestres que passam pela terra, enviados de Jesus, que é o nosso governador maior do planeta e da humanidade aqui presente, há milhares de anos. Mas temos registro já lá desde 3.000 anos antes de Cristo, com Krishna falando dessa lei. Depois, estou falando de 5.000 anos atrás, não é pouco, né? Depois, passando pelo próprio Buda, Siddhartha Gautama, fala bastante da Índia Antiga, também da lei do karma. Nós temos a China Antiga falando dessa lei, temos a civilização hebraica falando bastante dessa lei, segundo seus termos. Indo um pouquinho mais para a esquerda no mapa, temos a civilização egípcia antiga, fala bastante desta lei. A civilização grega fala bastante desta lei. E todos, a seu modo, a seu tempo, falam a mesma coisa. E para toda causa há um efeito. Que para toda ação tem uma reação no universo. E o homem
o ser humano, aqui homem não é gênero, claro, é espécie humana, colhe aquilo que planta. E, acima de tudo isso, esse é o primeiro pilar dessa conversa hoje, é expandirmos nosso entendimento que o universo infinito criado por Deus, ele é regido por uma ordem moral perfeita e suprema. Isso nos assusta, às vezes, porque nós vivemos dentro de uma civilização, agora aqui, falando da crosta da Terra, onde nós estamos, seres humanos imperfeitos, aqui em provas e expiações, buscando aprender, resgatar, ajustar, crescer, com experiências mais ou menos difíceis, a gente vê uma certa boa bagunça, né? Uma desordem, já que somos ainda espíritos relativamente jovens e um grau de ignorância ainda considerável. Basta olhar o que está acontecendo com o mundo, que vem acontecendo há muitos milênios aqui na superfície da Terra, onde estão os encarnados, não é? E a gente fala assim, nossa, a gente vive no meio desse caos e se perde muitas vezes. Tem gente, inclusive, pode inclusive estar aqui nos assistindo, tanto encarnado como desencarnado, que passa ou passou por provações de ter que encarar com o coração ferido a injustiça dos homens, que é muito limitada ainda, muito limitada, né? Evolui, melhora, conforme o tempo passa, mas é muito limitada. E a gente fica aqui nesse sufoco do dia a dia nosso, consumido pelas demandas desse mundo maluco, e a gente não para analisar o que os guias da humanidade e o que o mestre maior ensinou sobre, olha, ok, esse mundo de vocês, onde Deus dá espaço para vocês exercitarem, né, os seus valores, suas compreensões do mundo, é uma coisa. Agora, a obra divina inteira e infinita, que vocês realmente fazem parte como espíritos imortais, ela é regida por uma lei suprema que estabelece ordem moral em tudo, perfeita e infinita. E isso muda muito o ponto de vista. Quando você pensa, gente, eu faço parte, eu sou uma criatura de um universo infinito, criado por Deus, e eu também criado pelo mesmo Criador, pela mesma fonte, e toda essa criação está regida por leis perfeitas e supremas, criadas por Ele, que estabelecem ordem e justiça o tempo todo. Então, voltando um pouco agora, é um ponto que é bastante importante aqui, uma citação, como era dito sobre a lei do karma lá na Índia Antiga, ou no Oriente. Dizia-se assim, ó, abre aspas, o homem é feito de desejo. Conforme for o seu desejo, assim é a sua vontade. Conforme a sua vontade, assim será a sua ação. A gente põe ações mesmo, põe palavras, põe pensamentos, tudo é ação. Palavra é uma ação muito forte, né? E conforme a sua ação, assim será o seu destino. Destino. Então, o que é que os mestres estão ensinando? Que quem é responsável pelo seu destino é única e exclusivamente você mesmo. Nós mesmos. Construímos o nosso destino. Assim é a lei divina. Nós vamos chegar lá, as implicações disso. Antes, um parênteses, porque ficou muito marcado aqui no Ocidente, principalmente, que quando fala de karma, sempre, via de regra, né, tem uma conotação negativa. Karma é uma coisa ruim. Nossa, karma, meu Deus do céu, coisa ruim, negativa, pesada, né? E vale a gente parar aqui para lembrar que karma, ou a lei de ação e reação, ela não é positiva nem negativa, não tem nada disso. Isso é confusão do ser humano. Lei kármica, ou ação e reação, semeadura e colheita, não importa o termo, ela não tem lado. Ela é, na verdade, perfeitamente neutra, justa e educativa. Então, não tem ruim, negativo, punitivo. Nada disso. Isso é coisa que nós, seres humanos, botamos na cabeça. E, às vezes, alguns querem propositalmente botar essas coisas nas nossas cabeças para nos manipular. Então, o karma não é negativo, não é pesado, não é ruim, não é punitivo, nada disso. Esquece tudo isso. Karma é uma lei divina que estabelece justiça e propicia caminhos educativos para as suas criaturas aprenderem
com as suas ações. Eu ajo de uma forma, veio uma reação. Com essa reação, eu tenho a oportunidade de aprender as consequências das minhas ações. E assim ir crescendo, ir evoluindo, e expandindo. Né? E a base de tudo isso, que a gente falou, agora voltando um pouco, já que esta lei é como é, e como estamos conversando sobre ela implica no quê? Na palavra mais importante da noite, mais importante, que é responsabilidade. Essa lei, quando nós a compreendemos, pelo menos nas suas bases, um pouco mais a fundo, saindo da superfície, deixa eu ver como isso aqui funciona, mostra de fato que Deus criou de tal forma a criação, o universo, e nós dentro da criação, nós sendo os exclusivos autores, desenhistas, projetistas, engenheiros da nossa própria vida. Ponto. Ponto. E aí, não dá mais para a gente terceirizar nada. E a gente tem um costume miserável de terceirizar causa de tudo. Coisa de, molecagem, né? Criança adora fazer isso. Então, se a minha mãe, se o meu pai, ou se eu tivesse encarnado em outra família, ou se eu tivesse encarnado em outro país, no Brasil não dá, nossa, no Brasil, mas se eu tivesse encarnado nos Estados Unidos, né, norte da Europa, aí tudo ia ser diferente. Né? Assim, a gente tem esse costume, porque é fácil tirar de nós a responsabilidade e jogar para uma entidade externa. É uma maravilha isso. Você fica livre, levinho. A culpa nunca é nossa. Então, quando a gente olha com mais maturidade para como esta lei foi ensinada pelos mestres, e, acima de tudo, pelo mestre maior, que vamos falar agora dele, nós entendemos e temos que encarar o amor do Pai, o amor divino, falando, filho, você tem autonomia e poder para construir a sua própria vida, o seu próprio destino. É você que cria com as suas ações, com o grau de liberdade que eu te dou, mais ou menos intenso, maior liberdade ou menor, depende da tua evolução, da tua maturidade. O pai vai te dando liberdade, como é que a gente faz com as crianças que vão virando, adolescentes, jovens e adultos. É similar. E aí, conforme você age no mundo, por teu livre-arbítrio, por suas escolhas, você vai moldar a tua vida. E vai aprender com isso. E vai crescer com isso. Eu vou garantir que você cresça. Então, nada de terceirização. Isso muda muito. E vem a palavra responsabilidade. Responsabilidade. Mas, por outro lado, também, autonomia. Eu moldo a minha própria vida, não dependo de terceiros, porque é uma determinação de Deus e de suas leis perfeitas. Isso é muito poderoso, gente. Que a gente olha por esse ângulo, que deve ser olhado assim, não tem punição, não tem nada negativo, não tem nada disso. Eu planto, eu colho. Pronto. Olha aqui que forma de amar do Criador. Só que ele é justo, ele é rígido, ele implica em responsabilidade. Tá certo? E vamos lembrar que ação, a lei é ação e reação, que ação não são só movimentos do corpo físico, né? Movimentos também da nossa alma, que é o espírito encarnado, da nossa mente, que é um veículo de comunicação nós como espíritos, né? Aí vem palavras, vem pensamentos, sentimentos, tudo isso que sai de nós para o mundo é ação. Isso gera reação. Então, para a gente resumir agora, resumir o que falamos até aqui, tem uma definição muito interessante de karma que eu quero compartilhar com vocês, bem curta, que fala o seguinte, abre aspas, o karma, ou a lei de ação e reação, é a força suprema de Deus, que garante perfeito equilíbrio moral no universo infinito. Isso é o karma. A gente começa a dar outra perspectiva para isso. A força suprema de Deus que garante perfeito equilíbrio moral no universo infinito. É impressionante, não é?
É impressionante. E aí, entendidas estas bases e as implicações de responsabilidade, de um lado, a gente está acostumado a tanto estresse, tanta coisa, mas não, responsabilidade, não mais responsabilidade, meu Deus do céu, vou infartar, né? Não aguento. Deus está me dando mais responsabilidade, pelo amor de Deus, quero terceirizar um pouco. A gente não pode olhar assim apenas, porque por um lado, é uma responsabilidade, mas por outro, é uma autonomia que o pai está dando ao filho, o Criador está dando à criatura, a nós, de nós termos a liberdade e o poder, claro, relativo, de criarmos as condições do nosso próprio destino. Isso é maravilhoso. Isso é reflexo direto do amor divino, que às vezes nos escapa, a gente não enxerga ele no dia a dia, porque tanta confusão, tanto estresse, inclusive, da vida material, etc, etc, né, das lutas aqui na Terra, que a gente se desconecta disso. Então, essas noites nos ajudam aqui na casinha, não, vamos trazer de volta, sou um espírito imortal criado por Deus, e eu tenho autonomia relativa dada por ele, a mim, como filho dele, de moldar, criar, desenhar o meu próprio destino. Consequentemente, a minha vida hoje está de acordo com o que foi plantado ontem. Ok, a gente sabe que, né, nós aqui, planetinha Terra, né, nós não temos o costume de plantar bem. Até que as coisas estão como estão, não é isso? Agora, plantamos ontem, estamos colhendo hoje. Ok, isso dá uma pesada nas costas. Nossa, está difícil a vida. Difícil. Ninguém está com vida fácil do planeta, independente de qualquer coisa. Estamos em lutas intensas, em dor. Agora, por outro lado, a gente pode pensar assim, ok, porém, o que eu plantei ontem, colho hoje agora. O que eu vou colher amanhã, eu estou plantando quando? Agora, nesse instante. Nesse instante. Isso também é responsabilidade, mas é liberdade. É um prêmio. Agora eu tenho liberdade de plantar conforme as minhas vontades, né? Os meus valores, os meus desejos, e aí eu vou colher amanhã. Aí a questão vem, ó, se você planta de acordo com os seus desejos, seus valores, as suas vontades, qual é o desejo ou os desejos centrais que estão lá dentro do teu coração, dentro da tua alma? Que é que você lá no fundo busca. O quê? É isso que será colhido amanhã. Amanhã, claro, a gente fala metaforicamente, não é literal, literalmente amanhã. Esse tempo, isso é muito interessante. Quando nós vamos colher, ou quando vai vir a reação, e como ela vai vir, através de quais circunstâncias, ou de quais sensações, isso quem controla 24 horas por dia é a inteligência suprema de Deus. Nós não temos acesso a isso. É a mente perfeita divina que controla todas as reações na sua intensidade, na sua forma e no seu momento que vai vir para cada criatura, cada ação de cada um. É uma loucura, mas Deus pode tudo. Tanto é que criou o universo, né? E tudo que está nele. Agora, passando um pouco mais rapidamente, gente, só para falar, olha, o que falamos dos mestres, né, do Oriente Antigo, várias civilizações falando da mesma lei, porque ela existe, ela é muito importante, impactante na vida da criatura. E Jesus, o mestre maior do planeta, o guia e modelo da humanidade, falou desse assunto quando esteve em corpo humano conosco. E aí nós temos, falou, gente, falou muito. E ficaram vários registros, né? Lembrar que os registros do que Jesus falou e que Jesus fez é um pedacinho bem pequenininho de tudo que ele fez e falou, né? Então, a gente começa, por exemplo, tem uma carta de Paulo de Tarso aos Gálatas, né? As epístolas de Paulo, que refletem os ensinamentos puros do Evangelho de Jesus, que fala assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá.
Olha aí a lei descrita assim clarissimamente. Quem tiver a oportunidade de ler a carta na íntegra, aos Gálatas, quem sabe, né, pelo ensejo da noite, aí vai ver o contexto, que é muito bacana, vale a pena. Né? Mas são registros que vieram dos ensinamentos do grande mestre Jesus. Nós temos a parábola do semeador, grande, famosa parábola do semeador, inclusive é assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Sede Perfeitos, né, está lá. Não vamos falar aqui da parábola, claro, mas assim, ele que é o semeador divino por excelência, semeia, essa é a ação do semeador divino, Jesus, e a reação vai depender de qual é o estado íntimo de cada criatura. Se vai crescer essa semente, vai morrer rápido, vai ser sufocada ou vai cair em terreno bom e vai crescer e gerar frutos, né? E a condição do coração nosso nesse momento é resultado do que temos feito nos últimos alguns milhares de anos. Então, agora é o reflexo disso. E amanhã será reflexo do que estamos fazendo hoje com os nossos corações. E podemos um pouquinho mais de Jesus, para deixar claro, né, que o mestre falou bastante desse assunto. Então, tamanha importância desta lei divina. Se pegarmos em Mateus 7, que é parte do glorioso chamado Sermão da Montanha, temos uma parte que fala, famosa, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. É outra forma de falar da mesma lei. E o interessante é que Jesus dá depois a dose. Fala assim, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos também serão medidos. Trocando em miúdos você julga alguém, consequentemente vai gerar uma reação de ser julgado. Como essa reação acontece em nossas vidas, de que forma ela vem, por que vias, acontecimentos, pessoas, em qual momento vem, qual a intensidade, quem controla, falamos mais uma vez, é a inteligência suprema de Deus. Graças a Deus, né? Imagina se fosse a gente controlando isso. Então, assim, Jesus está dizendo, olha, você vai julgar, vai ser julgado, em algum momento. Nesta e outra vida. Porque nós temos a revelação, né, das múltiplas vidas, somos espíritos imortais encarnados, passamos por muitas vidas, e a lei divina de ação e reação, ela atravessa as encarnações. Esse é outro tema. Esse é um ponto que a doutrina espírita traz com grande clareza, na codificação de Kardec. Né? Mas voltando a Jesus, Jesus diz, então, julga, vai ser julgado. Agora, na dose que você julgar, na medida que você julgar mais crítico, mais rígido, mais infeliz no seu julgamento, mais injusto, nessa medida exata que você fizer com o outro, a circunstância da tua vida vai também fazer com você. Por causa desta lei suprema de Deus, que assim funciona. Então, isso, claro, estoura a nossa cabeça de ser humano, mas assim, é perfeito. Então, não tem 1 milímetro para mais nem para menos. Não tem 1 milímetro. A justiça de Deus é suprema e perfeita o tempo todo. Então, na exata medida que você fez uma determinada ação para o bem ou para o mal, virá uma reação na mesma medida exata e perfeita do bem ou do mal. Né? E Jesus encerra, né, ou os ensinamentos de Jesus são encerrados com a famosa colocação de a cada um segundo suas obras. Né? Isso é muito falado, falamos muito dessa colocação, desse ensinamento de Jesus, né? Cada um segundo suas obras. Quando aí ficou assim, evidente a lei de causa e efeito, de ação e reação, a lei do karma, segundo o guia e modelo da humanidade do planeta. Então, mais uma vez, responsabilidade, autonomia, né? E aqui o mestre ensinando, olha, a cada um é dado pelo universo, por Deus, segundo o que faz, segundo suas ações. Exatamente, perfeitamente, porque quem controla é a inteligência suprema e perfeita e infinita de Deus. Né? E aí nós temos muitas outras passagens, parábolas, que vale a pena a gente citar, que existem,
que Jesus está explicando a lei de ação e reação. É impressionante. A parábola do servo impiedoso, por exemplo, está lá. Se nós vermos a passagem célebre da mulher adúltera, está lá também. Está lá também. Inclusive, bastante focado na parte de justiça divina, de recomeço, de aprendizado, do lado educativo da lei de ação e reação, né, dessa lei natural. Tudo no final para a gente ir fechando o nosso raciocínio e tem que embasar, né, nos nossos corações essa questão. Tudo isso que a gente está falando de ação e reação reflete, se a gente olhar com maturidade, o amor divino pela criação inteira e pelas criaturas. Nós fazemos parte. Isso tem que nos encher de consolo, de força, de esperança, de alegria, de coragem, de confiança para enfrentar todas as lutas da vida. O Pai é bom, é justo soberanamente, como está escrito em outras partes da própria doutrina, não é? Muito bem. Aí, para a gente encerrar, uma pinceladinha, nós fomos lá do Oriente Antigo, né? Passando pelo grande mestre da humanidade e a doutrina espírita. Vamos só deixar aqui para ficar para posterior estudo, aprofundamento, reflexão. A doutrina espírita traz e adiciona uma série de elementos geniais para explicar mais a fundo esta lei. Ela traz o ponto de intenção. Você agiu, mas qual a intenção por trás da ação? É isso que Deus lê. Olha só a sutileza aonde vai a doutrina. Ela traz a questão do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que sofre os efeitos de ações, tanto para o bem como para o mal. E quando a gente reencarna no corpo físico, o corpo físico é o mata-borrão, né, o que chupa as imperfeições do perispírito, e a gente sente alguns impactos, né, no corpo físico. E vemos muitos por aí. Traz a questão, claro, da reencarnação, como falamos. A continuidade, a lei divina, ela atravessa as vidas. Então, às vezes, hoje, temos uma estrutura existencial, melhor ou pior, mas não é consequência de plantios desta mesma encarnação. Até porque não faria nenhum sentido uma criança recém-nascida estar sujeita a consequências difíceis, porque não deu tempo dela plantar nada ainda nessa encarnação, tá certo? Nós temos muitas crianças, inclusive, que morrem prematuramente, desencarnam prematuramente, doenças graves, enfrentam câncer infantil, moléstias, deformidades. Certamente foi plantio de vida anterior. Não pode ter sido nessa, porque não deu tempo. E Deus não seria justo, e Ele é. Né? Ele é. Depois, para fechar, gente, a doutrina espírita traz as 3 etapas da libertação, que é profundamente explorado no livro que só fala de justiça divina. Inclusive, chama-se A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É o Céu e o Inferno, de Kardec, né? E dos Guias da Humanidade. Está lá e vai. Separação entre expiação e prova. Eu só estou dizendo isso para a gente ver como que a doutrina espírita se aprofunda no que foi revelado pelos grandes mestres, inclusive Jesus, para nos deixar claríssimo como funciona a lei divina e como ela impacta em nossas vidas. Basta a gente buscar realmente estudo e reflexão. Quer saber mais? Por isso, leiamos O Céu e o Inferno, né? Onde tem, inclusive, o Código Penal da Vida Futura. É espetacular, é espetacular. E é isso, gente. Guardemos responsabilidade, autonomia. Somos os autores da nossa vida segundo a lei suprema. Ponto final. É a hora, é agora. Para a gente construir o nosso destino daqui para frente. Tá certo? Entendendo que Deus é bom, Deus é justo, soberanamente. Não tem nada para a gente temer, nada para a gente reclamar, nada para a gente estranhar. Tá perfeito. Tá perfeito. Graças a Deus. Muito bem. Então, agora eu convido mais uma vez a gente dar uma respirada. Quem sentir a vontade de fechar os olhos, ou ficar da maneira que se sentir mais confortável. Para a gente fazer uma prece breve de encerramento, agradecendo pela oportunidade dessas reflexões, dessas verdades superiores que chegam até nós, como um grande privilégio para nós aqui reunidos nessa noite, nas energias, na direção espiritual da casinha querida. E que assim estejamos todos muito bem abertos, confiantes,
corajosos para continuarmos os trabalhos da noite, os tratamentos, os passes, fechamos muito bem assim. Ao final dos passes, fazemos a oração de encerramento. Que assim seja, graças a Deus.